Movimentando, tá começando a aquecer e o Fluminense resolveu contratar também. Começando com o Abel Braga, né? Agora tá ajeitando as outras peças. E o Flamengo, falando em treinador, ainda não definiu o seu. Tá um tal de nome pra cá, nome pra lá, especulação. Mercadão da bola carioca. Bora, Portuga. Os dirigentes do Flamengo pretendem definir um técnico antes do Natal. Braz e Spindel já começaram as conversas em Portugal com Paulo Sousa, técnico da seleção polonesa, que tem contrato até março de 2022. Paulo Fonseca e Carvalhal também vão entrar na agenda rubro-negra, mas a prioridade continua sendo o Mister. Como Jesus vive uma semana tensa, pré-clássico contra o Porto, ele tem se esquivado de encontros. O que eu posso falar para a torcida do Flamengo é que a gente está bem consciente, bem tranquilo dessa viagem para a gente contratar o profissional com tempo, com tranquilidade, da mesma maneira que a gente em 19 foi buscar o Jorge Jesus. Apesar de Jesus sofrer pressão da torcida do Benfica e ter 2 jogos pela frente com o Porto, a ideia da direção rubro-negra é não ficar tão refém assim do treinador e decidir o quanto antes o substituto de Renato Gaúcho. O Fluminense continua se movimentando no mercado da bola. De esperança, já que você falou de construção, palavras, uma janela de esperança. Tijolinhos de esperança. Tijolinhos de esperança, como uma janela de esperança para o torcedor do Flamengo com relação a Jorge Jesus. Porque tem uma declaração interessante. De quem é? Do advogado do Jorge Jesus, é isso? O advogado do Jorge Jesus falou um negócio aí que é curioso. Olha lá. Luiz Miguel Henrique. É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam? Com toda certeza absoluta. Toda certeza absoluta. Toda certeza absoluta. Se é prioridade para o Flamengo, tens de perguntar ao Marcos Braz. E segue. Ele, Braz, não mente. O Jorge Jesus nunca disse que não. Porque não houve uma conversa a esse respeito. Não há rigorosamente qualquer proposta. Repito, não há rigorosamente qualquer proposta. Entrevista ao Jornal Português Record. Então, se não houve conversa, não houve proposta, significa que esta conversa aqui acontecerá? Ela pode render frutos. Pode render frutos? Ele foi muito... Essa entrevista foi muito otimista. Inclusive tem um outro trecho em que ele fala, ele define a permanência do Jesus no Benfica. Não lembro que palavra que ele usou, mas é alguma coisa como bem difícil, bem complicada, insustentável. Ele reforça a questão das coisas não estarem bem para o Jesus no Benfica. Sim. Então é uma outra coisa que dá um ânimo rubro-negro aí nas palavras do Luiz Miguel. Basicamente ele falou que não houve não, porque não houve proposta. E é público e notório que o clima não é bom para o Jorge Jesus no Benfica, apesar da classificação na Liga dos Campeões da Europa. Vai disputar lá o mata-mata. E é bom lembrar que ele vai jogar 2 partidas, 2 clássicos com o Porto agora. Agora, outra né? semana. Essa semana e no dia 30 acho que tem outro jogo. Então, dependendo do que acontecer nesses clássicos, o clima que já não é bom pode ficar pior. A caravana rubro-negra vai ficar lá todos esses dias esperando esses jogos? Então, se eu fosse... se eu for vinho, né? Olha só, Portugal, país maravilhoso. Época natalina, final de ano, espetáculo. Aí, você fica ali, secando. Você perde pro Porto, a situação ali, não vai ficar. Amigão, você já emite a passagem, já traz ele na mala. Já coloca o Jorge Jesus na mala, já traz e pronto, já chega aqui no Brasil com o Jorge Jesus. É um investimento de mais alguns dias, com o risco de não acontecer nada também, né? Também. Lá que ele ganha do Porto 2 vezes, como se classificou na Champions, e aí ele fala muito obrigado. E aí tem que voltar para o plano B. Eu acho que essa questão do plano B é que está pegando. Tinha que ter um plano B mais consistente e não um leque. O Flamengo hoje não tem um plano B. Ele tem um leque de técnicos portugueses, que é a única coisa em comum entre todos esses técnicos. Então, isso está complicado. O Flamengo não podia depender só do Jesus. Tinha que ter um plano B um pouco mais consistente.
E nisso lembra o caso do desembocar no Dome, porque o Dome foi um desembocar de decepções, inclusive com outros técnicos portugueses, né? Isso é que não pode acontecer de novo. O Dome era o plano D, sei lá. Ô, Breiler, essa coisa de ter Jorge Jesus como plano A, essa obsessão, essa coisa, isso pode atrapalhar negociação com os outros? Porque tem cara que não gosta de sentir plano B, plano C, né? Estão insistindo com Jesus lá, então, olha, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar aqui na seleção polonesa mesmo, vou ficar aqui no Braga mesmo, e deixa eles lá com o Jorge Jesus, eles que morram abraçados.